Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tá tudo bem com vocês? Tá, né? Boa noite, professor. Boa noite. Eu coloquei uma mensagem agora aí no chat para que vocês leiam. Para que vocês leiam. Semana que vem a nossa avaliação. Perfeito, professor. Alguma dúvida? Professor, eu tô com dúvida em quantas questões serão. 10 questões. Tá, joia. Obrigada. 10 questões de múltipla escolha. E eu vou mandar um linkzinho só para vocês verem como vai ser. Né? Deixa eu pegar o link aqui. E vai ter limite de hora, professor? Ou vai ser durante o horário do optativo? Da integração, desculpa. Não, a prova vai ser nesse horário. Eu vou abrir a sala e vou colocar o link e vocês vão responder. Apenas isso, tá? Deixa eu ver aqui uma... Aqui, só um minutinho. Avaliação, teste... Esse aqui é um link de um teste. É um teste. É só para vocês verem como é. Se vocês clicam, abre, obrigatoriamente tem que botar o nome, tem que botar o e-mail, responder a questão e clicar em enviar. Eu recebo. Ok? Não está aparecendo não, professor. Eu botei no chat agora. Não foi, Tá, não? tudo bem. Já apareceu aqui sim, professor. Deu para abrir o Forms. Oi? Apareceu direitinho aqui sim o Forms. Não. Vai ser dessa forma. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui 1 minuto para explicar. Vocês estão vendo a tela? Estão vendo a tela do computador? Sim, professor. Essa aqui é a turma de vocês. Ó. Integração curricular 6, turma B. Ok? Aqui é como vai ser colocado para vocês. Vejam que aqui ó, é apto ou inapto. Apto ou não apto. Apto ou não apto. Só para lembrar o que está escrito aí, a turma de vocês são 47 pessoas. Eu estou com 16 pessoas em sala. Significa que a maioria das pessoas não está assistindo a aula. Né? E as pessoas que não responderem, serão consideradas imediatamente inaptas. Tá? E aí depois a gente vê o que vai fazer com essas pessoas. Tá? Então, isso é um item crítico. Tão importante quanto responder as questões. Obviamente, vocês vão abrir, vão responder as questões, são todas as questões, são questões que foram comentadas em sala de aula, N vezes, né? E eu queria que vocês falassem com os seus colegas sobre isso, né? Não estar presente, não responder, e eu tenho um tempo que eu coloco para responder as questões. Em princípio, seria no máximo 1 hora. Eu coloquei o link disponível, 1 hora depois eu não aceito mais respostas. Então, tem que responder
naquele intervalo de tempo de 1 hora. Quem não estiver presente e não responder, isso vai se traduzir ali na avaliação de vocês como não apto. Que fique claro para todos. Alguma dúvida? Não. Hein? Deu para entender, professor. Ok. Então, vamos lá. Dentro do nosso conteúdo que a gente programou, hoje é para falar sobre medicina baseada em evidências em Covid, né? Que é um tema aí que tem preocupado todas as nossas, né? Toda a vida de todas as pessoas nesses últimos 2 anos, né? E eu vou compartilhar com vocês a tela, vou mostrar algumas questões e a gente volta a conversar. Vamos lá. Estão vendo o slide? Sim, professor. Então, vamos lá. Então, sim, professor. Então, aqui, ó, caso clínico número 1, né? Uma paciente admitida no hospital com diagnóstico de Covid, o exame lúcida, a saturação periférica da hemoglobina pelo oxigênio de 89% em ar ambiente, TC de tórax com imagem de vidro fosco bilateralmente, área estimada de 50% de comprometimento parênquima pulmonar, trouxe PCR feito há 5 dias com teste positivo. Então, a doente foi admitida e a pergunta é, o que eu prescrevo para essa paciente? Quer dizer, eu estou admitindo, isso naturalmente significa ter que tratar a paciente, o que eu vou prescrever para a minha paciente, né? Onde eu acho em local confiável essa resposta, onde estão os artigos que subsidiam tal orientação. Essa mesma paciente, no 2º dia de evolução, evolui com franca insuficiência respiratória aguda. Qual a conduta? Caso clínico 2. Outra paciente, 80 anos, atendida no ambulatório com febre e dor de garganta, fez teste Covid com resultado positivo, já vacinada na HPP, diabetes mellitus, hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, em tratamento, em uso de drogas para tratamento. A pergunta é, o que eu prescrevo para a paciente? E um caso clínico 3, né? Uma senhora idosa, esposa do paciente anterior, e ela está viajando, né? Ela faz uso de drogas imunossupressoras para tratamento de artrite reumatoide. Também já foi vacinado, o que poderia ser prescrito para essa paciente. Então, são três problemas distintos relacionados à mesma doença. Nós estamos vivendo essa situação, né, de abordar o doente, né, há 2 anos. Né? Em março é que foi declarado aí a pandemia, há 2 anos, faz 2 anos que a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia. Eu tenho, como todo mundo, né, bastante curiosidade de procurar informações para saber como é que a gente pode abordar os doentes com Covid, né? Uma série de itens que ocorreram nesses 2 anos aí da pandemia, né? Os avanços que ocorreram, né? O aparecimento da vacina, né? Novas variantes, drogas que ficaram disponibilizadas para tratamento. Quer dizer, tudo isso foi colocado aí nesse contexto, né? Eu tenho aqui no meu computador, posso mostrar para vocês aqui, só como curiosidade também, né? Se eu abrir o meu computador aqui, deixa eu só fechar essa aula aqui, depois eu volto nela. O meu computador, se eu for aqui na tela, está ali, artigos, Covid. Vocês estão vendo? Eu tenho aqui uma pasta onde eu fui colocando todas as informações, né, pelo menos uma parte pequena delas, né, de que eu fui me organizando aí para poder guardar informações a respeito disso. Então, drogas para tratamento, existe lá uma quantidade grande de drogas que foram disponibilizadas, umas que acabaram dando certo, outras não, né? Em relação
a UTI, né, doente grave, né, os artigos publicados a respeito disso. Em relação a aulas preparadas, tem várias aulas que eu dei aí na universidade, fora da universidade. Estou mostrando só como curiosidade para vocês, né? A primeira aula que eu preparei foi em abril de 2020. Tem 2 anos, né? Que eu preparei uma aula onde a gente mostrava, só por curiosidade, para mostrar para vocês, uma aula longa, né? Com o material que estava disponível ali naquela ocasião, uma aula grande que eu tive que preparar para dar lá para o sistema de saúde aeronáutica, que é onde eu trabalhei e ainda trabalho, com um roteiro ali falando de vários aspectos relacionados à Covid, desde a descrição dos casos iniciais, a descrição do vírus, né? Como é que ficou caracterizado ali em termos epidemiológicos, as manifestações clínicas, como é que a gente faz o diagnóstico, suporte ao paciente grave, intervenções terapêuticas. Sim, abriu essa aula, que tem uma infinidade de slides, né? Um trabalho danado, e tem outros posteriormente, preparada em 7 de abril de 2020. Então, eu gosto do tema, né? E fui meio que desafiado, como toda pessoa, né? Que é médico, que quer ajudar as pessoas com uma determinada doença, né? Tem que procurar informação. Então, quando a gente está falando aqui de medicina baseada em evidência, desde a primeira aula eu estou falando isso, é procurar a melhor evidência disponível, levando em consideração a experiência do médico e os valores e circunstâncias do paciente, né? Então, isso é exercer a medicina de acordo com o MBE, com a medicina baseada em evidência. Na Covid, houve uma explosão de informações lá desde o início, né, da descrição da doença, lá em dezembro de 2019, na China. Aí, as publicações mostrando a descrição do vírus, o sequenciamento do genoma do vírus, o desenvolvimento do teste PCR para fazer diagnóstico da infecção pelo SARS-CoV-2, a Covid-19. Naquele mesmo momento, ali no início, a descrição do quadro clínico que o paciente apresentava, né? Já no final de janeiro, né, a doença se iniciou ali na cidade de Wuhan em dezembro de 2019, e já no final de janeiro a gente já tinha publicação científica sobre isso, uma publicação de autores chineses com mais de 1.000 pacientes incluídos. Quer dizer, então, os pesquisadores, esse período todo, um esforço muito grande, né, para poder encontrar formas, né, no primeiro momento, para saber que doença é essa, né, para caracterizar a doença, para poder fazer o diagnóstico, e, paralelamente a isso, que medidas deveriam ser tomadas em relação à prevenção, que medidas deveriam ser tomadas em relação ao tratamento, que medidas deveriam ser tomadas no sentido de desenvolvimento de vacina, que foi como o mundo todo, as empresas correram todas para poder desenvolver a vacina, e no final de 2020, né, do meio para o final do ano de 2020, as vacinas já estavam ali na sua fase final e foram disponibilizadas no final de 2020 para vários países e logo a seguir também aqui no Brasil, né? Eu fiz aquelas perguntas para vocês, algum de vocês tem como colaborar? A gente está na última aula, tem como colaborar? Em relação ao que faz, o que não faz, por que faz, por que não faz. Professor, você perguntou com relação a onde buscar a informação, né? Sim, sim. É isso que vocês têm que ser treinados, em buscar informação. Eu iria primeiramente em alguma informação de algum protocolo, alguma coisa do Ministério da Saúde. Isso. Uma publicação mais recente. Você tem razão. A gente falou sobre isso bastante também na disciplina, né? As sociedades médicas, né, e os próprios governos, né, eles acabam gerando documentos que nos ajudam a decidir o que fazer, né? Esse nos ajudam a decidir o que fazer significa extrair ali do que está publicado,
os artigos, né, as publicações que têm uma evidência maior, né, que possam claramente nos mostrar que o desfecho foi favorável com aquela intervenção. Nós passamos uma fase muito conturbada aí, nesse período de Covid, né, porque eu até tenho slides sobre isso também, né, mas posso falar, comentar, né, o tema acabou sendo politizado, né, a mídia toda hora colocando pessoas, né, que não são, digamos assim, qualificadas para dar informação, se expressando a respeito de que era bom, que não era bom, num contexto político. Isso é péssimo, né, para a ciência, isso é péssimo para a medicina. Não é assim que a ciência avança, né? Algumas drogas antigas, no primeiro momento, foram reposicionadas. Eu posso mostrar para vocês, só para vocês terem ideia, né, como é que a pesquisa avança. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Uma coisa muito interessante. Ela está nessa aula aqui, deixa eu só achar para mostrar a vocês aqui. Aqui. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Vocês estão vendo o slide? Sim, professor. Sim, professor. Então, esse slide é de um artigo que foi publicado no início de 2020. Não tinha nem um mês que a pandemia, que os casos foram descritos, né? E esse autor, ele fez um trabalho mostrando, né, esse slide ele fala de cultura de células expostas ao vírus, né? E como que essa cultura de células, né, permitia ou não a replicação viral. Quer dizer, eu tenho um modelo de cultura de células em laboratório e eu exponho essas células ao vírus, né? E aí, que drogas seriam, digamos assim, eficazes? Isso em janeiro de 2020, que poderiam ter um papel para inibir a replicação viral. Esse slide é desse trabalho aqui. Onde é que está? Aqui. É desse trabalho aqui. Olha lá. Remdesivir e cloroquina efetivamente inibem o recentemente SARS-CoV-2 in vitro. Esse trabalho foi publicado, ali tem o slide, eu só peguei a figura para mostrar para vocês, né? E esse trabalho foi publicado em janeiro, aliás, recebido em 25 de janeiro, publicado online 4 de fevereiro de 2020. Então, vejam que a procura de uma alternativa terapêutica, ela existe desde o início, quando foi descrito a pandemia, né? A emergência do novo vírus e algumas drogas que se mostraram com algum papel antiviral, né? Elas foram testadas em relação ao novo coronavírus. Isso se chama reposicionamento de drogas. O que tem de errado nisso? Nada, né? Ele está mostrando a nível laboratorial que é possível que determinadas drogas pudessem ter algum efeito terapêutico benéfico, né? Primeiro sai ali do trabalho experimental e depois vai para a pesquisa clínica, né? E foi o que aconteceu com essas drogas. Elas passaram a ser usadas em estudos clínicos, né? Para mostrar a sua eficácia ou não em relação ao tratamento dos pacientes com Covid, né? E aí uma discussão grande que passou a se estabelecer também de trabalhos publicados com um número pequeno de pacientes, então os resultados encontrados talvez não pudessem ser reproduzidos em outros pacientes, trabalhos observacionais, né? E não estudos randomizados controlados, onde a gente já falou bastante sobre isso, né? O estudo observacional ele não tem um grupo controle que é formado de forma aleatória, randomizada, como é um trabalho randomizado controlado que tem um nível de evidência maior. O tempo, posteriormente, é que acabou trazendo esses trabalhos
esses trabalhos para que a gente pudesse utilizar como tratamento. Eu vou mostrar só uma pequena historinha para vocês e vou chegar para ver como é que a ciência ela avança, né? Então, olha só como curiosidade também. Deixa eu sair daqui para mostrar para vocês, né? O que aconteceu, né? Então, onde é que eu estou aqui? Tá. Caso clínico 1, vou mostrar para vocês aqui. Aqui é um trabalho publicando, falando a respeito das fases da doença, todos vocês viram isso também. Esse trabalho foi publicado em março de 2020. Então, no início da pandemia, manuseio de pacientes críticos com Covid. Estou trazendo a sinalização para vocês, como está escrito ali nessa publicação. Ele é um trabalho onde ele analisa ali os dados e ele tem a recomendação contra o uso de corticosteroides, exceto se o paciente desenvolvesse SARA ou ARDS, né? Então ele se recomenda contra. Isso aqui é uma publicação brasileira de março, né? Protocolo aí das sociedades envolvidas, né? CREMERGE, Governo do Rio de Janeiro, falando que o uso de corticoide deve ser evitado nas infecções por Covid, né? Aqui, uma outra publicação, também de março de 2020, onde tem vários itens ali que poderiam ser utilizados para manuseio da insuficiência respiratória do paciente com Covid, e falando que os corticoides, o glicocorticoide, não são recomendados. Não são recomendados. Aqui, uma outra publicação da Sociedade de Terapia Intensiva Americana, junto com a Europeia, falando que também sugerindo contra o uso de corticosteroides. Se você for procurar, né, tratamento de Covid, você vai encontrar lá no PubMed uma infinidade de publicações, né? Eu já comentei sobre isso com vocês. Aqui também nessa plataforma onde não é revisada por pares, né? Até que a gente chega aqui, publicado em 17 de julho de 2020, uma publicação que tinha o nome de um grupo colaborativo Recovery, que mostrou que pacientes com Covid, internados, hospitalizados com hipóxia, que faziam uso de dexametasona, esse trabalho randomizado, controlado, né, mostrou diminuição da mortalidade. Então, vejam o seguinte, passou quase 7 meses, né, com publicações, de uma certa maneira, falando contra o uso de corticosteroides, até que chegou uma que mostrou que o uso de dexametasona, que é um corticosteroide, tem efeito favorável em pacientes hospitalizados com Covid que evoluem com hipóxia. Então, a ciência avança desse jeito, né? Testando as drogas, fazendo pesquisa clínica, idealmente com trabalhos randomizados controlados, para poder nos dar a informação se aquela intervenção terapêutica funciona ou não. E, algumas vezes, o tempo faz com que essa evidência, essa informação, ela mude. E a gente tem que acompanhar isso, ela muda. Então, se a gente olhar os primeiros 6 meses da pandemia, a maioria dos autores todos falavam contra o uso de corticosteroides na Covid. A partir de julho, mudou. A partir daquela publicação, mudou. Hoje, faz parte da terapêutica de pacientes com Covid, que são hospitalizados, que desenvolvem hipóxia, o uso de corticosteroides. A gente deve isso às publicações científicas a partir daquele momento ali que mostraram benefício. Em relação ao uso de uma droga antiviral, também, né, no primeiro momento, uma discussão se poderia funcionar a remdesivir, se poderia funcionar a cloroquina, isso acabou caindo por terra, né? E mais adiante, quer dizer, só para mostrar para vocês também, né? Só para mostrar para vocês também o que aconteceu. Aqui a gente tem, em outubro de 2020, quer dizer, lá no início da pandemia, com 10 meses de pandemia, o FDA aprovou o uso do remdesivir para tratar paciente com Covid, né? A Organização Mundial de Saúde não fazia recomendação clara em relação ao Covid, ao uso do remdesivir, inclusive se posicionou contra, né? Aqui a aprovação de uma outra droga, né? Uma aprovação que eles chamam de emergencial, uma droga que inibe ali a liberação de interleucina 6, tocilizumab,
para pacientes com pneumonia, que evoluem com a forma grave da doença, com insuficiência respiratória. Aqui, falando do uso do tocilizumab, que foi aprovado em janeiro de 2021. Aqui falando uma publicação nossa brasileira de abril de 2021, né, as fases da doença, eu já mostrei. Essa é uma publicação falando de vários pontos que poderiam, várias drogas que poderiam atuar em alvos, né, tentando modular a resposta inflamatória, diminuir ou modular a liberação de mediadores inflamatórios, né, vias que poderiam inibir a resposta inflamatória para poder modular e o paciente ter uma melhora ali do seu quadro. Então, o mesmo raciocínio, o doente evoluiu com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. Da onde vem essa informação? Como é que a gente manuseia esses doentes na UTI? São doentes gravíssimos, né? Com uma mortalidade muito alta. Nós chegamos a ter mortalidade... Professor, Oi, pode falar. Você costuma... Qual que é a indicação de tocilizumab, assim, normalmente? Não é. Normalmente, não tem. O correto é que seja um doente grave, que está evoluindo com insuficiência respiratória, com hipóxia refratária, que você documente uma produção exagerada, e você tem como mensurar isso, de interleucina 6, IL-6. Né? Aí você tem níveis de IL-6 elevados, né? Que é caro fazer essa mensuração. Algumas vezes isso é visto indiretamente, com por exemplo, PCR elevada, né? Proteína C reativa elevada, mas a indicação é quando eu tenho uma resposta inflamatória intensa e desregulada no paciente com Covid. E o doente muito grave. Eu tive um tio que estava entubado e só melhorou depois do tocilizumab. É porque houve uma intervenção que modulou a resposta da interleucina 6, que a resposta intensa desregulada, inflamatória, né, da interleucina 6 faz com que o doente piore a disfunção orgânica, agrave a lesão tecidual, né? Então tem o vírus e tem a resposta inflamatória. Esses dois fatores contribuem para a lesão tecidual, contribuem para a disfunção orgânica, contribuem para uma mortalidade alta. Entendeu? Tá bom, obrigado, senhor. É isso. Então, aí que entra a droga que pode, digamos assim, agir em relação a modular a inflamação. Tem que ter uma indicação para isso, né? Não é todo doente que tem indicação do uso do tocilizumab. Ok? Se o doente vai... O caso que você falou, e é o caso que eu estou mostrando, né? O doente evolui com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, entubado, colocar na ventilação mecânica. Vocês devem ter ouvido muito falar de mudar o decúbito do doente, colocar em posição prona para melhorar a hipóxia refratária, melhorar a troca gasosa, melhorar a relação PF, diminuir a mortalidade. Da onde vem isso, né? Aonde que nós vimos isso? Aonde que isso foi colocado? Então, são artigos que foram publicados até anteriormente à Covid, né? Isso aqui é um trabalho que foi publicado em 2015, mostrando a cânula nasal de alto fluxo, que foi usado bastante em pacientes com Covid que evoluíram com insuficiência respiratória, quer dizer, poderiam não ser entubados e tratados dessa forma, né? É a CENAF, né? Então, isso passou a ser disponibilizado e, de uma certa maneira, segurando o doente, evitando que ele fosse entubado. Do doente que foi entubado, aqui é um trabalho de 2013 mostrando resultado favorável quando a gente prona o doente, né? Você abre alvéolos e mantém-os abertos, né? Em locais onde a gravidade fazia com que áreas colapsadas não pudessem ser abertas. Então, quando você muda a posição do doente, isso ocorre. Com isso, você melhora a troca, melhora a oxigenação, melhora a relação PF, diminui a mortalidade. É esse trabalho. Esse trabalho publicado fez com que essa intervenção terapêutica passasse, nesse modo, né, de oferecer o suporte ventilatório ao doente, pudesse ser utilizado com bastante frequência em pacientes com Covid, né? Então, o que nós fazemos, né, a doença é uma tragédia, né? No mundo todo, milhões de pessoas morreram. No Brasil, está chegando a 700 mil pessoas, né?
Uma loucura isso, né? E uma mortalidade altíssima. E a gente correndo atrás, né? A gente, quer dizer, os pesquisadores, né? Correndo atrás de o que poderia trazer benefício para o tratamento desses doentes. Então, nós tivemos época de cada 10 doentes em ventilação mecânica, mais de 8, 9 morrerem. Pô. Então, é uma mortalidade absurda, né? De pacientes graves com Covid, né? E algumas coisas ficaram meio que estigmatizadas, né? Que você, por exemplo, nem ouve falar no Brasil, vou mostrar para vocês, ou a gente ouve pouco, e o governo também, ele não, eu acho que o nosso governo é um pouco lento para, ou talvez por questões de custo, de dinheiro, para fazer com que as coisas se tornem digamos assim, elas se tornem disponíveis para uso. Eu falei do Remdesivir, o Remdesivir até hoje não é usado no nosso meio, no sistema público, não é usado o Remdesivir. O tocilizumab, muito menos. Se você quiser usar no setor público, você não vai conseguir. A droga não é disponível. Isso é horrível. Isso é horrível, porque você está tirando a chance daquela pessoa poder melhorar. A dexametasona não. A dexametasona é uma droga barata, né? É uma droga barata, então é disponível em tudo que é lugar. Um outro ponto que está ali dentro daquilo que eu falei de politização, né? Professor, Pode falar. eu acho que quando estava na alta da pandemia, começou o comércio assim, geral do tocilizumab, né? Eu acho que era encontrado a 15, depois estava valendo 50 mil. Muito caro. E é difícil de encontrar. Então, é muito caro, muito caro. E o que acontece? O sistema público não funciona, não disponibiliza, né? O Ministério da Saúde não. A Anvisa aprova, demora a aprovar, o Ministério da Saúde não coloca aquilo como recomendação e, portanto, não disponibiliza para o setor público, que é um custo alto. A gente é um país pobre, né? É um país pobre, então determinados itens não chegam para uso no setor público. Infelizmente, deveria chegar, né? É um outro exemplo que eu vou dar para vocês que é mais recente. Todos vocês assistiram a essa confusão de kit Covid com cloroquina, politização, CPI, essa confusão toda, né? Porque não foi mostrado o benefício da droga no primeiro momento em pacientes hospitalizados. Ela foi usada, né? Eu tenho até material que eu posso mostrar para vocês, inclusive com aval do FDA, como recomendação emergencial, né? Como aprovação emergencial. Posteriormente, essa aprovação no meio do ano de 2020 ela caiu, e aí ficou uma questão em aberto se ela funcionava a nível ambulatorial ou não, porque a doença tem fases, né? Fase viral, a fase inflamatória, a nível ambulatorial, a nível de internação, com hipóxia, sem hipóxia, doente grave, doente crítico, né? Com disfunção orgânica. Tem fases da doença. Uma droga poderia ser útil numa fase ambulatorial, onde tem a viremia, e ela poderia não servir lá com o doente internado. Então, é uma questão de onde você está testando a droga, se ela pode ser benéfica ou não. Com a cloroquina, digamos assim, infelizmente não se mostrou benefício até agora em nenhuma dessas duas oportunidades, tanto para doente internado quanto para doente ambulatorial. Mas, vejam, vou mostrar aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Vamos lá. Vamos aqui. Então, o caso clínico que eu mostrei para vocês, né? Está aqui. Paciente atendido no ambulatório com febre, dor de garganta, fez teste de Covid com resultado positivo, já vacinada e tem cheio de comorbidades, né? O que eu prescrevo? Existe alguma opção terapêutica para essa doente ou não? O que vocês acham? Ela tem indicação, por exemplo, de usar o corticoide? Não. Não tem. O corticoide é para doente que faz hipóxia, que tem pneumonite, né? Aí é o doente que evoluiu com a complicação pulmonar, com a pneumonite, né? A estrutura alvéolo-capilar está comprometida, o doente tem lá um percentual do parênquima pulmonar comprometido, isso é documentado pela tomografia, que virou um método de rastreio na entrada do paciente, mas é o doente que faz hipóxia. Então, o doente que não tem hipóxia, teoricamente, não é para usar
não é para usar corticóide. Está escrito é para o doente que tem hipóxia. O doente que eu estou descrevendo não tem hipóxia. Mas o doente que eu estou descrevendo é um doente que ele está a nível ambulatorial, mas ele tem risco de progressão de doença. Ele teria uma suscetibilidade maior a progredir a doença. Então, é o doente idoso com comorbidade. O doente idoso com comorbidade tem risco de progressão de doença. E a pandemia também já passou por várias fases. Se eu olhar para 6 meses atrás, já está diferente de hoje, né? Porque algumas coisas que estavam recomendadas ali, há 6 meses atrás, hoje talvez não esteja valendo por conta da nova variante da Ômicron, né? Que alguns itens tinham lá um papel e agora não tem mais. O que eu estou falando, por exemplo, é o uso de anticorpo monoclonal, que foi aprovado já há bastante tempo lá pelos americanos, demorou a aprovar aqui e até hoje você não consegue disponibilizar. Hoje você nem procura mais porque ele não tem uma ação, digamos assim, benéfica em relação à variante Ômicron. Quer dizer, chegou a variante, aquilo que a gente poderia usar como estratégia terapêutica na fase ambulatorial, no risco de progressão de doença, não encontra. A Anvisa, além de demorar a aprovar, o Ministério da Saúde ignorou e, se você for comprar, também não acha. Quer dizer, então, a gente vive num país que você tem acesso à informação, mas você não tem acesso ao item, né? O anticorpo monoclonal ele ficou valendo um bom tempo para esse modelo de paciente que eu acabei de descrever. E agora ficou questionável ali pelo próprio FDA por conta da variante Ômicron, que a variante Ômicron ela não tem, digamos assim, o vírus da variante, né, do Ômicron não tem uma boa resposta com o uso daqueles anticorpos monoclonais que foram colocados. E aí, o que eu faço com a doente? Falo assim, a senhora toma dipirona, vai para casa, vamos aguardar um pouquinho, a senhora está vacinada, né, então não vai acontecer nada com a senhora, tomou as 3 doses, está tudo certo. É assim? Tomou 2 doses, deveria ter tomado a 3ª. Agora ter tomado a 4ª, vai tomar a 4ª. Óbvio que a vacina é importantíssima, é o item mais importante. Mas tem alguma coisa a mais que possa ser feito ou não? O que vocês acham? Professor, nessa eu não tenho certeza mesmo. Não tem? Olha aqui, ó. Vou mostrar. Aqui. O que eu posso prescrever para essa doença? Está aqui, ó. Aqui foi o que foi colocado anteriormente. Só para a gente fazer, eu estou fazendo um históricozinho. Olha aqui, ó, abril de 2020. Isso aqui era o que a Sociedade de Infectologia Americana, né, e o órgão de saúde americano, da Sociedade Torácica Americana, falava, inclusive sugeria o uso em casos de cloroquina em pacientes que eram hospitalizados. Posteriormente, isso caiu. Né? Aqui é o IDCA, Sociedade de Infectologia Americana, falando também, comentando sobre a cloroquina. Né? Aqui uma outra publicação, aqui tratamento do sistema de saúde americano, aqui os antivirais, aqui publicações nossas, do Conselho Federal de Medicina se posicionando para se respeitar a autonomia do médico na prescrição. Aqui o FDA, ele colocando que é contra o uso de cloroquina por conta dos efeitos adversos, arritmias cardíacas. Foi no meio do ano de 2020. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Deixa eu ver. Aqui, em dezembro, o FDA autoriza a primeira droga oral para tratamento de Covid. Tem duas. Né? Tem essa droga aqui, que é o Paxlovid, né? Que é uma combinação de 2 drogas, e tem o molnupiravir, também autorizado. Essa droga ela tem um efeito benéfico maior do que o molnupiravir. Ela impede ou previne a hospitalização em 80% dos casos, que tem risco de progressão da doença. Aqui é isso aqui de março desse ano, teste TRAT. Quer dizer, você faz o teste, deu positivo, recebe a droga, de graça na farmácia ou no posto de saúde americano lá, para poder impedir a progressão da doença. Isso tá
aqui aprovado desde dezembro de 2021. Quer dizer, estamos entrando em abril, uma droga para usar a nível ambulatorial para impedir a progressão da doença. Nós estamos no final de março aqui. Até hoje, a Anvisa não se posicionou em relação a isso. Não se posicionou. Recebeu uma demanda e não se posicionou. E, certamente, o Ministério da Saúde não vai fazer nada para disponibilizar essa droga para a população. O americano está fazendo teste-trate, quer dizer, testou positivo, toma droga para impedir a progressão da doença. Exatamente aquele modelo de doente que tem risco de progressão. Então, a ciência ela está dando respostas. Está dando respostas. Não tem um intervalo de tempo pequeno quando você, né? Mas existe uma pesquisa muito grande para poder chegar a soluções que diminuam a mortalidade, que possam prevenir a hospitalização, né? O principal é a vacina, óbvio que o principal é a vacina, mas ainda assim, com a variante Ômicron, né, ela bypassa um pouco isso, né? Você faz a infecção, mas se você está vacinado, você tem prevenção de hospitalização e óbito, né? Se você é de idoso, de alto risco, né, tem cheio de comorbidades, você pode preencher critério para testou positivo, usa droga para prevenção, para impedir hospitalização e óbito. Então, existem respostas, né? Que estão publicadas. E, na medida que a ciência vai avançando, isso vai sendo colocado. A outra pergunta que eu fiz para vocês, alguma dúvida do que eu acabei de falar ou não? Desculpem se alguma vez eu estou falando mal do governo, né? Mas eu sou meio que obrigado, porque quando você vê alguma coisa sendo usada em outro país e não sendo usada aqui, né, que já foi aprovado, para uma doença da gravidade que a gente está vendo, né, ocorrer nesses últimos 2 anos, eu acho isso um absurdo. Não tem nada a ver com política, não gosto de política, entendeu? Mas na área de saúde, a área técnica, a gente não devia ter esse prurido. Quer dizer, se alguma coisa foi mostrado benefício, foi aprovado por uma agência reguladora com credibilidade, como é a europeia, como é a inglesa, como é a americana, como outras, né? Você não devia criar obstáculo para aprovar a droga aqui, ou até para tentar disponibilizar, né? E as explicações também não são dadas, né? As pessoas não cobram, as explicações não são dadas e fica por isso mesmo. Enquanto o americano está fazendo um programa para distribuir fazer teste e tratar imediatamente, que o pacote chama-se teste e trate. Aqui ninguém fala sobre isso. Aqui o kit Covid foi criminalizado. Na verdade, o teste e trate é um kit Covid atual, que a ciência mostrou benefício. Aqui não se fala sobre isso, ninguém é cobrado e fica por isso mesmo. Né? Bom, alguma dúvida, alguma pergunta do que eu falei até agora? Está tudo certo, professor. Deu para entender certinho, professor. A última coisa, o último caso é esse aqui, né? Que eu vou compartilhar também. Então está aqui, ó. Que a paciente é uma paciente que a esposa dele está viajando e ela tem comprometimento da imunidade e faz uso de drogas, né? Exatamente porque faz uso de drogas imunossupressoras para tratamento de artrite reumatoide. E também já foi vacinada. Quer dizer, a doente, ela o que eu posso, né? O que poderia ser, o que poderia ser prescrito? Ela não está positiva para a Covid, né? Ela não fez teste, deu positivo. Ela não está em contato com o marido, mas ela tem risco de, né? Ela faz uso de drogas imunossupressoras, ela já foi vacinada. A ciência já documentou que esses pacientes idosos que têm comprometimento da imunidade, os idosos têm digamos assim, uma resposta imunológica menor, chama-se imunossenescência, né? E os níveis de anticorpos, né, secundários à vacina caem mais rapidamente. Por isso a necessidade aí da 4ª dose para essa população. E quem usa droga imunossupressora, mais ainda, né, tem a necessidade do uso da 4ª dose. Mas ainda assim,
a pessoa tem risco de poder desenvolver a doença. E o que poderia ser feito, né? Deixa eu mostrar para vocês. Existe esses anticorpos aqui, monoclonais, que foram também aprovados pelo FDA, né? E o governo americano também está disponibilizando para esses pacientes, né, que têm comprometimento ali, ó, moderada, severo, comprometimento da imunidade devido à condição médica ou que tem recebido drogas e pode não ter uma resposta imune adequada em relação ao Covid ou vacinação. É exatamente o modelo do nosso paciente. Está aqui. É um coquetel de anticorpo monoclonal que tem um papel, inclusive, em relação à variante Ômicron, também como opção. Quer dizer, é o doente que não fez Covid, não tem Covid, mas tem um alto risco de fazer e complicar. Então, esses doentes podem ser, digamos assim, protegidos adicionalmente com o uso desses anticorpos monoclonais contra o vírus, né? Contra a proteína lá, a proteína S. Então, inclusive da variante Ômicron, também está disponível. Então, a ciência ela avança, ela vai oferecendo opções, né? O que a gente faz do lado aqui de baixo do Equador, né? A gente procura informação, né? Então, você tem acesso à informação, procura se atualizar. Algumas coisas se tornam disponíveis para a gente, né? Outra não. Algumas coisas são disponibilizadas, outras não. Não tem como fugir da realidade, né? Não tem como fugir da realidade. Bom, o que eu procurei trazer para vocês hoje para falar de Covid? Quer dizer, a ciência ela vai oferecendo, digamos assim, respostas baseadas em evidências científicas que determinam de como essas intervenções terapêuticas vão ser feitas, né? É aquilo que eu falei para vocês já algumas vezes. Quer dizer, eu estou prescrevendo isso porque está escrito que deve ser feito dessa maneira, né? Está escrito que essa é a atitude correta a ser feita. Alguma dúvida? Não, professor. Deixa eu mostrar só mais um slidezinho para vocês aqui, antes de terminar. Deixa eu ver aqui, onde é que está o slide? Porque tinha muita coisa para eu mostrar, mas eu acabei abreviando. Onde é que está? Está aqui. Então, dentro aí do conceito embasamento de decisões sobre o tratamento de uma determinada patologia. Quer dizer, isso é o que eu vou falar agora, vale para a disciplina toda que a gente está falando, né? Questões diagnósticas que nós vamos ter, né, para poder fazer o diagnóstico, né? Histórias, anfísia, complementar resolvido. A gente vai usar o raciocínio ali, um armazenamento de dados, raciocínio dedutivo, indutivo. Vamos usar sensibilidade, especificidade, experiência médica para poder gerar uma hipótese diagnóstica principal, afastar diagnósticos diferenciais, né? Isso está relacionado com armazenamento de dados e atualização também. Medicina dá trabalho, tem que estudar, né? Para que isso possa ser feito, eu tenho que ter conhecimento de fisiologia, de patogênese, mecanismo de ação da droga, artigos recentes sobre seu uso, né? Trabalhos randomizados, controlados, né? Aquelas perguntas picos que a gente falou em vários momentos, riscos e benefícios, opiniões de especialistas, tipo de revisão sistemática, meta-análise, guidelines com o uso da droga, consenso, recomendações, ver metodologia empregada, plataformas confiáveis de consulta. Falamos sobre isso tudo na disciplina, né? Isso significa o quê? Melhor evidência disponível, que é o cerne aí da medicina baseada em evidência, né? O uso dessa droga, intervenção, está dentro da sua área de conhecimento, especialidade, experiência do médico, tal droga necessita mesmo ser prescrita nesse caso específico, disponível no local de trabalho, fiz comentários hoje na aula sobre isso, custo permitido. O ideal é que essas informações necessárias para a decisão já estejam armazenadas e que possa ser feita uma atualização. Isso tem a ver com a experiência do médico. Então, melhor evidência disponível, experiência do médico. Valores e preferências do paciente, particularidade do paciente, onde documenta essa decisão, porque se eu estou decidindo tratar, isso tem que ficar documentado, né? Isso está dentro de particularidade do paciente e legalmente eu tenho que documentar essa decisão. Então, é um resumo, né, de tudo que eu falei para vocês em relação à medicina baseada em evidência.
Espero que vocês tenham gostado da disciplina. Professor, Fala. você falou de vários MABs, mas que aqui no Brasil a gente não consegue utilizar, né? Não tem. Então, Esse último que eu falei, nem foi a Anvisa nem tocou no assunto, zero. no caso, então, a única droga que a gente tem para a pessoa que piorou muito é o corticoide? Principal corticoide. No sistema privado, você consegue o uso do Remdesivir. Mas o Remdesivir, a indicação precisa é no doente que é hospitalizado e tem risco de progressão da doença, de fazer hipóxia. Depois que ele fica grave, é entubado, colocado no ventilador, o Remdesivir não tem uma resposta favorável. Então, é um doente que piora, é hospitalizado e tem risco de hipóxia, ou tem hipóxia e está piorando. Esse doente é o modelo para o uso do Remdesivir. Aquele primeiro caso que eu mostrei para vocês. Se o doente ficar muito grave, o Remdesivir não funciona mais. Aí vai recair sobre as medidas de suporte, né, o uso do corticoide e, em casos selecionados, a intervenção ali na resposta inflamatória, como o tocilizumab, como a gente comentou também. Entendi, professor. Obrigado. Professor, Fala. tipo assim, se aqui no Brasil não tem o remédio, só que aí o paciente, a família do paciente tem dinheiro para poder comprar fora. Tem que pedir liberação da Anvisa para poder entrar com o remédio? Tipo, para poder ver se pode usar o remédio? Esses remédios mais caros? Olha, o remédio que eu falei, né, você está se referindo ao Remdesivir. O Remdesivir tem na rede privada. Né? A gente consegue comprar no Brasil, na rede privada é usado. No sistema público. Não, esse último que você falou que nem traz para cá, que nem toca no fundo. Não, esses anticorpos monoclonais que eu mostrei agora, eles nem aprovados pela Anvisa são. Não aprovados pela Anvisa são. Não foram nem... Essa droga da Pfizer, que eu mostrei, que o FDA aprovou, que está sendo utilizada lá com o programa Teste e Trate, a Anvisa ainda não aprovou. Ela já está aprovada, não aprovou. O laboratório submeteu a Anvisa não deu resposta. Mas aí, tipo assim, se a pessoa entra em caráter emergencial com a Anvisa, você acha que ela pode liberar com autorização do FDA? Já, assim, o FDA já liberou, acho que não? Não. Se não está liberado, não. Acho que não. Entendi. Obrigado, professor. Eu acho, quem está falando é o Gabriel, né? Isso mesmo, Gabriel. Gabriel, vou te dar uma opinião pessoal. Pode não ser a correta. Eu já falei para você que eu não entendo de política. Mas a Anvisa é um órgão do Estado. Ela não é um órgão do governo, é um órgão do Estado. Né? Então, a meu ver, ela não devia atrelar as suas decisões. Às vezes eu percebo isso. Se o Ministério da Saúde vai comprar ou não vai comprar, entendeu? Em alguns momentos aí na pandemia eu percebi isso. A Anvisa demorava um pouquinho porque o Ministério da Saúde estava ali vendo como é que ia comprar. Eu acho que a Anvisa é um órgão do Estado. Ela pode aprovar do ponto de vista científico. Primeiro, se a indústria quer botar a droga aqui disponível, né? Pode ser que queira. É imparcial, né? Mas digamos que a indústria faça uma solicitação, né? E a Anvisa poderia aprovar. Se o Ministério da Saúde vai disponibilizar, vai comprar, isso é outra história. Não vou comprar porque é caro, eu não tenho dinheiro para comprar. Pronto, está explicado. É caro, o país é pobre, eu não vou comprar essa droga que é cara. Mas a Anvisa aprovou. Então, teria a oportunidade, por exemplo, né? Foi isso que você falou. Será que eu consigo, de uma maneira, trazer a droga para utilizar através? Não consegue, porque nem essa da Pfizer, para tratamento oral, a nível ambulatorial, que previne a hospitalização e morte em 80% dos casos, a Anvisa até agora não deu um parecer. Eu me lembro, na época das vacinas, que a gente estava discutindo, que a Anvisa estava discutindo a aprovação da vacina. Não estou falando mal da Anvisa, não. Estou falando mal da lentidão da Anvisa e o fato de, algumas vezes, eu perceber que ela ficou meio atrelada ao governo, né, para as decisões. A indústria entrou com um pedido de autorização emergencial para uso da vacina. Não me lembro se foi a Pfizer ou foi a AstraZeneca, né? Acho que foi a Pfizer, sei lá, acho que foi a Pfizer. E a Anvisa... teve uma questão também daquela da Rússia, né? Que ela também barreirou. A Rússia acabou não sendo usada, né? Talvez porque também não havia necessidade. Mas
a Anvisa estava, digamos assim, criando problema. A vacina já havia sido aprovada pelos americanos, já havia sido aprovada pela Inglaterra, que foi o primeiro país a começar a vacinar, né? Já havia sido aprovado pela Europa e a Anvisa não tinha aprovado, porque tinha que fazer uma visita na fábrica deles lá, não sei em qual país. Quer dizer, pelo amor de Deus, eu estou aqui vendo a pandemia, as pessoas estão morrendo, uma atrás da outra, milhares de pessoas morrendo, e eu discutindo que eu ainda não aprovei, que eu preciso fazer uma visita na fábrica, e países de primeiro mundo, industrializados, economicamente 1000 vezes melhor do que a gente, que já haviam começado a vacinar, e a gente adiando aqui. Então, a impressão que me deu é que ficou meio vinculado a algumas estratégias ali do governo. A Anvisa é um órgão de Estado, eu vou aprovar e depois o governo compra. Isso é outro processo. Eu aprovo do ponto de vista científico, o governo compra se tem dinheiro para comprar. Não pode ter uma coisa misturada com a outra, que senão fica parecendo que está combinado. Eu vou aprovar, você compra, espera um pouquinho, aí eu aprovo, você compra. Não pode ser assim. Foi a impressão que me deu. Pode ser que eu esteja errado. Mas em algumas vezes, eu me manifestei aí, conversando com colegas, né, a respeito do que eu achei que a Anvisa estava lenta, né? E a gente com uma emergência, com uma quantidade imensa de pessoas morrendo. Agora está todo mundo mais tranquilo, né? A vacinação com um percentual alto e uma variante que, graças a Deus, né, o vírus mutou e temos uma variante que tem, digamos assim, uma chance menor do doente evoluir com gravidade, né? Então, a variante Ômicron, ela causa doença, ela, desde que ela foi descrita na África do Sul, né? Ela causa um percentual menor de mortes, né? Desde que ela foi descrita. Graças a Deus isso aconteceu, o vírus mutou para causar um número menor de mortes e também pegando aí a população vacinada, com uma produção de anticorpos que permite que você tenha uma proteção melhor. Vamos ver o que vai acontecer mais adiante. Mas, saindo da vacina, vindo para a intervenção terapêutica, o que eu mostrei para vocês é que a ciência avança. Ela avança e disponibiliza. Demora um pouco para chegar para a gente aqui, né? Demora um pouco, a meu ver, um pouco demais, né? Porque se você não tem, o doente não tem como tratar, o doente às vezes morre, né? É muito ruim, muito ruim. Alguma pergunta? Obrigado, professor. Bom, então, repetindo o que eu falei, semana que vem nós vamos ter a nossa avaliação. Como é que vai funcionar? Eu vou abrir a sala, eu vou disponibilizar o link, vocês vão ter 1 hora para responder. Eu vou levar em consideração as respostas dadas, né, todas elas relativas ao que a gente tem conversado, e aviso aos navegantes, né? Tem que responder o link. Se não responder o link, isso é sinônimo de não apto. Vocês vão ter 1 hora para responder. Tá ok? Então, se não tiver mais perguntas, terminamos. Boa semana para vocês. Até semana que vem. Um abraço, hein? Obrigado pela aula, professor. A presença aí. Um abraço. Desculpem se algumas vezes eu fui meio assim incisivo, né? Porque essa doença realmente tira a gente do sério, né? Um abração para vocês. Você estava dando sua opinião como médico, professor. Tranquilo. Eu acho que a gente... Obrigada pela aula, professor. A gente não pode perder a indignação, né? Não ficar indignado com nada, a vida não tem mais graça. Tem que ficar indignado.